Quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu era presidente da Juventude Batista, da Igreja Batista de Itauá, onde meu pai era pastor. E nós tínhamos lá um congresso todo ano. E esse congresso, a gente chamava cantores e pregadores, todo dia. Era uma semana inteira, na época das férias. E a gente trabalhava muito mesmo para fazer aquele evento. E igreja, normalmente tenta economizar em tudo, né? Então tinha umas combis da igreja, que quando era uma banda do Rio, assim a gente ia com a Kombi da igreja, buscava, depois levava em algum lugar. O normal era pegar numa igreja lá da Baixada, ou do Meia, e depois devolver a pessoa lá. E dali cada um vai para sua casa. Mas nesse dia, combinaram de levar cada pessoa da banda que veio tocar na igreja de Itauá, combinaram de levar em casa todo mundo. Combinaram de levar em casa. Então, veja só o problema. Um problema seríssimo. Por quê? Porque nós pegamos uma banda que era da Baixada Fluminense. E ninguém falou para a gente que cada um morava num ponto. Um morava em Nova Iguaçu, outro morava em Mesquita, o outro morava em Belford Roxo, o outro morava em Olinda. E nós começamos a fazer uma peregrinação pela Baixada, deixava um, deixava outro. E aí, acabou a gasolina. Mas fique tranquilo, porque acabou em frente à estação ali, em frente não, no muro da estação ali de Anchieta. Mas fique tranquilo, porque era mais ou menos 2h30 da manhã. Pô. Pensa num dia que eu passei medo. Estava eu, um amigo meu, o Renilson, e mais um camarada da banda, que a gente ainda não tinha entregue. E nós três, a gente não via uma alma viva na rua. Aí passou um taxista, 3 caras, 2h30 da manhã fazendo sinal. O cara parou? É ruim. Ele não parou. E aí ele foi embora. E aí nós falamos, nós temos que atravessar a estação para o outro lado, para a gente tentar ver se acha alguma coisa do outro lado. Gente, nós atravessamos a estação assim, ó. Ia um, aí o outro corria, e a gente fez que nem filme. Pensa num dia de medo. E assim é a vida. Algumas circunstâncias nos provocam medos pelo que está acontecendo, ou medos pelo que pode acontecer. O fato é que nós estamos num mundo com tanta violência, tantos conflitos, tantas traições, tantas maldades, que nós estamos o tempo inteiro sendo afligidos pela possibilidade do medo. Vamos ser sinceros? Eu e você estamos a uma batida do coração de recebermos o último contra-cheque por causa de uma demissão. Eu e você estamos a uma batida do coração de chegar no WhatsApp uma informação da perda de alguém que a gente ama. Eu e você estamos a uma batida do coração de recebermos um comunicado de que aquela pessoa que a gente confiou e que o dinheiro estava sendo investido, ela sumiu, não deixou paradeiro. Nós estamos a uma batida do coração de sabermos que uma pessoa que a gente confiava tanto fez uma coisa que a gente nunca poderia imaginar. Traiu nossa confiança. Nós estamos a uma batida do coração de chegarmos num ambiente e uma pessoa virar para a gente e falar: você está com uma doença, e é grave. Nós precisamos entender claramente que as ameaças do medo estão cada vez mais instaladas no mundo que a gente vive. Hoje, no mundo que a gente vive, você discordar de um posicionamento pode gerar um processo,
pode gerar uma perseguição, um cancelamento, sim ou não? Hoje, se você falar que homem é o que a biologia, o que a medicina diz que é homem, talvez você seja cancelado. Hoje, se você defender que o banheiro só pode ser utilizado pelo sexo feminino, banheiro feminino, pelo sexo masculino, e a definição disso é a produção de gameta, masculino ou feminino, porque se não produz gameta masculino, se não produz gameta feminino, está aí uma boa classificação do que é e o que não é. Hoje eu estou científico. Mas não, nós estamos muitas vezes sendo ameaçados durante todo o tempo. Nós não podemos ser nós mesmos. Vivemos um tempo do medo. Quem concorda? Agora, menos ou mais você enfrenta isso, mas todo mundo enfrenta. Alguns não sabem nem do que tem medo. Cara, você não sai mais à noite? Não, não sai mais à noite. Pô, você não dirige? Não, não dirijo mais. Mas do que você tem medo? Ah, não sei. Rapaz, acordei um dia, estava com medo. Decidi não fazer mais. Ah, mas tu nunca mais foi lá visitar teus tios, lá em tal lugar? Não, nunca mais fui lá não. Mas por quê? Cara, pegar a linha vermelha, agora estou com medo. Mas vai pela Avenida Brasil, mais medo ainda. O medo tomou, e às vezes a pessoa não sabe nem explicar do que tem medo. Como disse o Max Lucado, sofisticamos planos de investimentos, criamos elaborados sistemas de segurança e legislamos por um exército mais forte e, no entanto, dependemos de calmantes mais do que qualquer outra geração na história. Além do mais, a criança comum hoje tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico comum nos anos de 1950. O que tem de criança com ansiedade, com medo, com fobia, que não aguenta dormir de luz apagada, o que tem de criança sofrendo com isso hoje nos assusta, sim ou não? É uma verdade. O medo chegou e não parece estar disposto a negociar espaço no coração com a felicidade. Você já viu o medo e a felicidade andando juntos? Impossível. Uma pessoa feliz e cheia de medo, uma pessoa totalmente motivada e apavorada, as duas coisas não caminham juntas. O medo é impetuoso, o medo é dominador, é cruel, e o medo é improdutivo. Câmeras em mim, olha para cá. Coisas que você não realizou na sua vida. Você que é animadinho, joga beach tênis, corre na praia e vai a jogo de futebol, mas coisas que você não realizou na sua vida, é porque você foi dominado pelo medo. Você sonhou várias vezes em fazer. Você sonhou várias vezes em empreender. Você sonhou várias vezes em tentar e nunca saiu só do sonho. Só do sonho. O que te interrompeu? O medo. O medo. Nós precisamos entender de forma clara que o medo nunca fez ninguém escrever um grande poema, o medo nunca fez ninguém escrever as canções mais maravilhosas do mundo, o medo nunca fez ninguém empreender uma coisa disruptiva que mudou a sociedade, o medo nunca fez ninguém pegar um dinheiro e apostar num projeto revolucionário de uma empresinha lá na garagem de casa, o medo nunca fez ninguém sonhar de atingir um novo patamar na vida que pudesse influenciar uma geração, o medo nunca fez ninguém assumir um compromisso financeiro grandioso que fosse, mas entendendo claramente que era a porta que Deus estava abrindo. O medo interrompe o plano de Deus na tua vida. Onde está o teu medo?
A coragem é que faz você sair de onde está, para chegar onde Deus quer que você esteja. Não seria maravilhoso você vencer o medo? O medo aprisiona e joga fora a chave. O medo adoece. E nós precisamos vencer o medo. Como seria se você vivesse uma vida sem qualquer medo? Como você viveria e o que você faria? O que você tentaria se você não tivesse qualquer medo? Tem medo que é necessário. Por exemplo, eu não vou num lugar perigoso à noite à toa. Eu não vou botar minha mão perto de uma coisa, uma fogueira, e vou carregar um álcool na minha mão. Eu não vou dirigir em alta velocidade numa estrada. Eu ando um pouco acelerado, mas em estrada eu não ando acelerado. Por quê? Porque eu já cortei alguns carros, já passei uns perrengues, uns sustozinhos, aquele que tu vai assim, tem que voltar. Eu falo, em estrada eu respeito, eu vou tranquilão, eu vou na boa. Por quê? Porque o medo protege o meu corpo, o medo protege a minha vida. Tem medo que é necessário, mas tem medo que te destrói. E é por isso que hoje eu queria ler um texto com você muito conhecido, para que você entenda a realidade do medo, o que ele provoca na tua vida, o que ele provocou na tua vida, que você nem admite que foi o medo. E hoje eu vou te dar a solução para a gente sair daqui e falar: medo, estou fora, vou viver um novo tempo. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Nós lemos assim: Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos, no versículo 23 e 24, vai dizer: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. A nossa vida é como que um barco no mar. E quando o mar está tranquilo, a gente olha para o sol, a gente vê a lua, a gente vê as estrelas. E que passeio agradável é esse? Mas às vezes na vida, algumas tempestades chegam. E essas tempestades balançam o barco da nossa vida. E a sensação que a gente tem é que nós vamos afundar. A sensação que nós temos é que agora vai dar tudo errado. E o termo aqui de um movimento nas águas, que é usado por Mateus, é a raiz da palavra seísmos, que é a palavra que lembra os abalos sísmicos. Ou seja, foi um movimento muito forte das águas. Foi uma coisa meio parecida com um maremoto. Não foi uma coisa normal, não foi uma coisa administrável. Pedro, João, eles eram pescadores. Se fosse uma tempestadezinha normal, eles saberiam distinguir o que fazer, mas a coisa foi além do natural, foi além do que eles estavam acostumados a viver.
E meus amados, a primeira pergunta que a gente pode responder sobre o medo é: como que o medo chega? E a resposta é que nem todas as tempestades acontecem de repente, mas algumas chegam de repente. Tem coisas que você prevê, isso aqui vai acabar dando errado ali na frente, isso aqui pode gerar esse problema, mas tem coisa que não manda recado, não manda aviso. Tem coisa que um belo dia você acorda e o problema desse tamanho está lá. Tem coisa que você acorda um belo dia e a notícia está lá, o diagnóstico está lá, o recado está lá, o WhatsApp está lá, você quer apagar ele, fala, não, não é verdade não, mas ele chegou. Tem coisas que quando chegam, nesse de repente, nos assustam, nos tomam, a gente produz um monte de hormônio no corpo, há um certo descontrole. E aí o Max Lucado diz assim, porque a gente fala, poxa, mas Jesus estava no barco, como é que isso aconteceu? Max Lucado diz assim, embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. Você está andando com Cristo, então não vou ter problema, não. Embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. O próprio Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, não disse, vocês podem vir a ter aflições, não, ele diz, vocês terão aflições. Quando eu fui à África pela primeira vez em 2003, eu cheguei lá e encontrei missionários que tinham tido malária várias vezes, e eu soube de missionários que morreram com malária, servindo a Deus no campo. Como pode Deus permitir morrer de malária uma pessoa que está servindo no campo? Ei, no mundo teremos aflições. Não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade. Todo mundo vai ter tempestade. A pergunta é, quem está no teu barco na hora da tempestade? Você pode encontrar o desespero ou você pode encontrar um Deus inigualável. No versículo 24 diz, Jesus, porém, dormia no barco. Aí está o disparate. Quando a tempestade foi tomando tudo, os apóstolos, a maioria deles pescadores, ficaram desesperados, completamente intranquilos. Só que na frente do barco havia normalmente uma cabinezinha, aonde as redes dos pescadores eram guardadas, e aonde bolsas de couro colocavam areia nessas bolsas de couro e jogavam ali na frente do barco, para o barco ter um peso para dar alinhamento na sua navegação. E hoje o pastor Marcos, que é coronel da Marinha, estava me explicando que o lugar que mais balança é justamente a frente do barco. E Jesus estava na frente do barco, provavelmente nessa cabinezinha, aonde ele estava um pouquinho mais protegido, pegou aquelas bolsas de couro para alinhar o barco, fez de travesseiro, e os caras desesperados, e Jesus roncando. Roncando. Tranquilo. Os caras gritando e Jesus sonhando. O tipo da tempestade não muda quem Deus é. O nível da tempestade da sua vida não muda quem Deus é. O tamanho do teu problema não muda quem Deus é. Ele continua tranquilo, ele sabe como sair disso. Ele sabe como vencer. O teu problema parece insuperável, não tem jeito, mas se Jesus está no barco, ele sabe o que fazer. E aí a pergunta é, o que o medo provoca na gente, hein? Primeiro, desconfiança na bondade de Deus. Os discípulos ficaram incomodados com o sono de Jesus.
do versículo 25, eles dizem: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Em outras palavras, vai ficar dormindo aí? Acorda, meu irmão. Está vendo não? O negócio pegou aqui, irmão. A gente está quase afundando, você roncando. Está de brincadeira. Está achando que nós somos tudo anjo. Eles ficam completamente desesperados e desconfiam da bondade de Deus, porque em Marcos capítulo 4, versículo 38, conta essa mesma história. E sabe qual é a pergunta que eles fazem? Mestre, não te importas que morramos? Não perguntam sobre o poder de Jesus, mas questionam o seu caráter. Não te importas? Deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção no que eu vou te falar, que tem a ver com a tua vida. O que eles fizeram, eu já fiz, e você também. O que eles fizeram, eu já fiz, e você também. Tem hora que você está tanto tempo pedindo uma coisa a Deus, tem hora que você está tanto tempo falando: Deus, resolve isso para mim, que parece que Deus não está nem aí, não se importa com o teu problema. Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que Deus só conta uma história bonita, só faz um milagre incrível na vida do outro, da família do outro. Não faz contigo. E o sentimento que você tem é: tu não te importas comigo. O que eles falaram, você já falou, eu já falei. Agora, se você não quer admitir, está tudo bem, continua mentindo para você mesmo. Quando as respostas não são no tempo que a gente imagina, a sensação é: ele não se importa. Deus não vai agir nisso. É isso que a gente muitas vezes está vivendo. O medo corrói a confiança na bondade de Deus. O medo destrói a nossa crença que Deus nos ama. O medo nos enche de dúvidas. Sabe? O medo, ele faz a gente perder a sensibilidade sobre a bondade não só de Deus, até das pessoas ao nosso redor. Um dia um casal foi no meu gabinete. E a mulher falou um monte do marido, porque ele é isso, 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 isso. Pensa num cara com defeito. Aí eu falei para ele assim: fulano, você pode me deixar sozinho com a sua esposa aqui só um pouquinho, que eu queria conversar com ela em particular? Ele falou: pois não, pastor. Eu falei: dá um pulinho ali, fica aqui pertinho que eu vou te chamar na porta daqui a pouco. Virei para a mulher e falei assim: o teu marido, ele é violento com você? Não, isso nunca foi não. Ele paga as contas direitinho? Não, ele é correto. Ele é vagabundo, preguiçoso? Não, trabalhador, trabalha na minha empresa tem uns 20 anos já. Ele trata mal teus filhos? Não, pastor, não, isso eu não posso falar não. Ele é um bom pai. E vem cá, ele te procura sexualmente, tem desejo por você ou te ignora? Não. Eu falei: minha filha, está em falta no mercado. Está em falta no mercado. Tu só vê os defeitos, tu não vê nada de bom. Tudo é porque o que ele falou num dia, o que ele fez no outro dia, o que ele falou para tua mãe no outro dia, o que não sei o que ela. Você só vê defeito. Você está com tanto rancor, tantos sentimentos, tantos medos e traumas, que você não vê mais a bondade do teu marido. Assim nós fazemos com as pessoas e com Deus. O nosso medo destrói a nossa visão da bondade de Deus. Segundo, o medo produz descontrole. Primeiro, desconfiança na bondade de Deus. Depois, produz descontrole. As dúvidas podem gerar raiva. Os discípulos, com raiva, desconfiaram de Jesus e começaram a dar ordem: faça alguma coisa, Jesus. Acorda, meu chapa. Vamos lá, meu amigo. Nós estamos perecendo, Jesus. O medo, em sua essência, é uma perda nítida de
de controle. Quando estamos com medo, nos agarramos a algo que possamos controlar. Pode ser o descanso de braço de um avião. Já viu umas pessoas que na hora da subida do avião, pega ali, quase que quebra a cadeira, sim ou não? A Bianca, quando a gente vai decolar, ou a gente vai aterrissar, ela pega na minha mão, quase que quebra a minha mão. E ela sempre fica muito espiritual, ela fala, ora aí amor, ora aí amor. Fica numa espiritualidade incrível. Por quê? Porque o medo faz você querer o controle da situação, e você quer o controle muitas vezes segurando forte uma coisa. Queridos, por medo de perder um emprego, muita gente pode agir de uma forma muito ruim com seus colegas de trabalho. Descontrole. Por medo de alguma coisa acontecer em casa, você pode estar tratando muito mal a sua família. Por medo de não conseguir alguma coisa, você pode estar desprestigiando e depreciando o sucesso de alguém. Porque você não quer ser comparado com essa pessoa se você não tiver o mesmo sucesso. O medo faz você ter descontrole e ter atitudes que não são louváveis, são terríveis, e te afastam dos planos e propósitos do Pai. Por medo de perder um namoro, nós podemos ser possessivos. Já viu aquele cara? Você estava falando com quem ali? Quem é esse cara que está falando aí? Se uma pessoa chegar perto da namorada, da noiva, o descontrole toma, o que vai acontecer? Vai perder. Porque só uma burra vai casar com um cara possessivo desse jeito. Que ela não pode conversar com mais ninguém. Ela vai sofrer. A possessividade só demonstra o quê? Um descontrole gerado pelo medo. Será que você está tratando pessoas mal por causa dos seus medos? Será que você está fazendo pessoas sofrerem por causa dos seus medos? O medo libera o tirano dentro de nós. O seu medo faz você tratar as pessoas de uma maneira que você não pode, não deve e que não vale a pena. O medo faz você semear coisas que você não gostaria de colher. Mas em terceiro lugar, o que o medo provoca em nós? Ele enfraquece a nossa memória. Os discípulos tinham motivo para desconfiar de Jesus? Pensa comigo, eles viram muitos milagres, eles viram Jesus fazendo tantas coisas, eles viram Jesus curando pessoas, eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, mas na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, na hora da luta, eles desconfiam do Senhor. A memória deles ficou curta. Eles viram Jesus expulsando demônios com uma só palavra. Eles viram Jesus curando o servo de um homem à distância. O homem falou assim: Jesus, o senhor não deve ir na minha casa não sou digno. Se o senhor der uma palavra daqui, o meu servo é curado lá. Jesus falou: então tá bom, seja curado. Quando ele chegou em casa, o servo estava curado. Mas na hora da tempestade, o desespero bateu. Na hora da tempestade, o descontrole os tomou. Na hora da tempestade, eles não conseguiram lembrar da história, de tantas vitórias, de tanto poder que Jesus lhes tinha mostrado. O medo da amnésia espiritual. O que Deus já fez na tua vida? Quantos presentes Deus te deu? Quantas bênçãos Deus te deu? Uma viagem, um carinho, uma casa, um emprego, uma aprovação, um filho conseguindo alguma coisa, uma cura, um livramento diante de uma ameaça, de um acidente, de um assalto. Quantas coisas Deus fez?
você esqueceu o retrovisor da tua vida. Você esqueceu de olhar o teu histórico com Deus. O medo rouba o teu histórico com Deus. Você não lembra do que Ele fez na tua vida, e por isso você não acredita no que Ele fará na tua vida. Eles esqueceram tudo e começaram a duvidar do Senhor Jesus. Mas tem uma última coisa que o medo faz na vida da gente. O medo nos leva a endeusar o que nos dá segurança. O medo nos leva, quando a gente fala, isso aqui me dá segurança, a gente se agarra naquilo e coloca aquilo no lugar de Deus. Se segurança vira nosso Deus, nós vamos idolatrar a vida sem riscos. Os discípulos tiveram a chance, naquele momento de tempestade, de falar assim: quer saber? Nós é que vamos fazer um milagre. Tempestade, em nome de Jesus que está roncando, pare. Eles poderiam naquele momento falar: o barco vai afundar, não tem problema não. Quer saber? Vamos andar sobre as águas. É justamente na hora que o medo mais te agride que você tem a chance de viver tua melhor história de milagre. É justamente na hora que o medo mais te provoca que você tem a chance de ter a tua maior atitude de fé, de ousadia, e de viver uma história com Deus que vai marcar a tua vida. Eles poderiam naquele momento ter feito algo extraordinário, repreendido eles mesmos e falar: não incomoda o mestre, quem é você, tempestade, diante do Senhor Jesus? Mas não. O medo roubou desses homens a sua capacidade de terem uma grande experiência com Deus. Eles queriam segurança, preferiram lutar apenas pela segurança diante da tempestade e não lutaram por uma experiência diante da tempestade. Quem pegou essa? Diante da tempestade, busque o quê? Não apenas uma segurança, busque uma experiência. Deus quer te dar algo maior do que segurança, uma experiência que vai além da segurança. Mas quantas vezes nós não compreendemos isso? O Max Lucado vai dizer: a adoração da segurança enfraquece a grandeza. Não é à toa que Jesus trava tremenda guerra contra o medo. Pessoas com medo nunca viverão a grandeza. Você sabe de uma coisa? Na Bíblia, nós temos Jesus pronunciando imperativos. 21 vezes ele vai falar para não temer e para ter coragem. Sabe quantas vezes Jesus disse para amar? 8. Ele fala mais vezes em não temer e ter coragem do que em amar. Por quê? Porque quem não tem coragem não ama. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o amor só se manifesta plenamente na coragem, porque amar é algo que a gente faz sem ter garantia de troca. Amar é risco. Você ama um filho e não sabe o que ele vai te dar de resposta. Você ama um cônjuge e não sabe o que ele vai te dar de resposta. Você ama um namorado, uma namorada, um amigo, um colega de trabalho e não sabe o que ele vai te dar de resposta. Amar é risco. E muitas pessoas estão travadas no amor. Por quê? Porque é tão arriscado que bloqueiam o seu amor e nunca vive aquele casamento pleno, porque fala: não, vai que daqui a pouco eu tenho que sair do casamento, vai que dá errado, é melhor não me entregar muito não, e nunca se entregam por completo a viver um relacionamento apoiado por Deus, sustentado por Deus, com ternura, com afeto, com entrega, com devoção. Por quê? Porque tem medo. Fora os que nem casam,
cara me falou um dia desse, eu começo a namorar, quando a moça fala em casamento, eu tremo dos pés até a cabeça, eu termino o namoro. Por causa dos traumas que já viveu. Tem medo do casamento. Tá bom, pastor, já entendi que o medo é uma desgraça, não vale a pena. Como é que eu soluciono isso? 3 coisas. Primeiro, não procure o medo. Não procure o medo, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que procura o medo. Como assim, pastor? Tem gente que fica vendo filme de terror. Aquela musiquinha. A porta. Papai? É você, papai? Que agonia, mano. Está procurando o medo, pô. Não pode fazer bem. Segundo, tem gente que anda com gente perigosa e frequenta lugar perigoso. E aqui na Barra é fácil. Aqui na Barra é fácil. Tem gente que aposta num relacionamento perigoso. A moça tem 21 anos. Fala, pastor, estou apaixonada. Achei the love of my life. Love of my life, né? Olha, você achou? Achei. Legal, conheceu na faculdade? Não. Conheci em outro lugar. É? E qual a idade dele? 50. Ah, legal. Ó, não vou ofender ninguém por causa de idade aqui não. Fica tranquilo. Ouve a história inteira, tá? Ah, então tem 50, você tem 21. É. E ele é solteiro? Não, pastor. Deus que nos deu um para o outro, porque ele já sofreu esse homem. É mesmo? Aí ele foi casado? É mesmo? Ele foi. E ele teve filho com a última 2. Como assim com a última? Ele foi casado 6 vezes. Oh, então, quanta mulher perseguiu esse coitado? Ah, ele trabalha com o quê? Ah, eu não entendo bem. Só sei que dá muito dinheiro. Tu não entende bem, mas dá muito dinheiro. É, ele tem carro, ele tem apartamento, ele tem isso. É, mas tu não entende bem. Ele tem loja? Não, loja não. Ele tem fábrica? Não tem fábrica não. Eu sei que é internacional. Oh, é internacional. É, ele viaja muito para Bolívia, Colômbia. É vendedor de Bíblia. Cuidado com quem você anda. Cuidado com que mesas você frequenta. Uma hora sobra para você. Trate todo mundo bem. Mas frequentar a tua mesa, tenha critério. Tem gente que não sabe dizer não. Fulano, estou com uma bocada aí, um negócio aí e tal. Cara, preciso de 300 mil, estou sabendo que tu tem aí. Cara, 300 mil, eu juntei a vida inteira. Eu trabalhei 30 anos numa empresa, juntei esse dinheiro. Pois é, cara, estou com oportunidade. Um negócio maravilhoso. Cara, vai me dar um dinheirão e tal. Deixa eu te falar. Me dá 300, vou te dar 500. É mesmo? Quanto tempo? 1 mês. 1 mês? É. Você merece, pô. Tu é meu camarada. Podia ter procurado outro. Procurei logo você. Porque tu é, ó, fechamento. Tu é do coração. Pô, cara, que oportunidade está me dando. Obrigado. Tu é demais. E aí a pessoa empresta um dinheiro que, se não voltar, foram 30 anos de trabalho. Está procurando o medo, não está? Está procurando o medo. Não procura o medo. Segundo, admita o medo caso esteja interferindo na sua vida. Jesus perguntou no versículo 26, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Um nível de medo é aceitável, é a prudência, mas existe um medo bloqueador.
você já está sendo imprudente. Sabe, um medo de amizades. Não, eu tenho dinheiro, eu entro na igreja ali, e eu não faço amizade com ninguém não. Eu entro e saio, eu gosto do pastor Josué, nem dele também quero muito contato não. Porque eu já tive um pastor que me pediu dinheiro, eu nunca pedi dinheiro para ninguém, só para você saber, tá? Eu nunca liguei para ninguém. Amigo, tu pode adiantar algum dízimo aí para a gente fazer alguma campanha aqui na igreja? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu estou completando quase 30 anos de ministério. Me desculpa, eu não vou pagar a conta do que fizeram contigo. Se alguém foi irresponsável, imprudente, problema é do cara. Não bota na minha conta não, por favor. Senão você vai deixar de viver uma experiência de relacionamento em família, relacionamento pastoral, cobertura espiritual, porque um dia te machucaram, te feriram. É justo isso? É justo? Admita o seu medo. De que você tem medo? De te pedirem dinheiro? O que você tem medo? De ser mandado embora? O que você tem medo? Do que vai acontecer com o seu casamento? O que você tem medo? Da situação econômica da sua filha? O que você tem medo? Do casamento do seu filho? Admita quais são os seus medos. Se você quer superar, você precisa admitir. Ninguém supera o que não admite que existe. Eu não posso matar fantasma, eu mato uma realidade, eu mato um fato. O medo em si não é pecado, mas o medo pode te levar a pecar, duvidar de Deus. Então, querido, você precisa admitir os seus medos. Mas em último lugar, se você quer vencer o seu medo, preste atenção no que eu vou falar agora. Coloque seu medo diante de Jesus, com fé de que Ele pode tudo no tempo dEle. Com fé de que Ele pode tudo no tempo dEle. Jesus estava no barco, estava dormindo, acordaram Jesus. Quando Ele acordou, Ele virou e falou: que fé pequena, hein? Que oportunidade vocês tiveram de mostrar o poder de Deus na vida de vocês. Mas tudo bem, tempestade cessou, já deu, e o vento parou, e as ondas pararam. Jesus é a resposta. Repete comigo: Jesus é a resposta. Agora repete comigo: Jesus não é resposta instantânea. Nós queremos a resposta instantânea. Nós queremos a resposta no nosso tempo. E nós não confiamos que Jesus é a resposta. Então, pastor, me diga, como eu saio do medo? Vamos lá, eu também preciso, vamos todo mundo junto? Eu tenho medo de alguma coisa acontecer. Eu pego agora esse medo, eu falo: Deus, está aqui esse medo. Esse medo existe. Eu não estou dizendo que esse medo não existe, Deus. Então está aqui, essa área da minha vida é uma área de medo. Deus, está contigo. Eu vou continuar vivendo a vida, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, eu vou continuar sonhando. Tem uma área de medo, mas não mais um medo que me paralise, porque já está nas tuas mãos, e o Senhor é a resposta. Não foi, eu estou orando há 5 anos, mas agora eu estou entregando. Eu estou orando há 6 anos, mas agora estou entregando. Eu estou orando há 10 anos, mas agora estou entregando. Está nas tuas mãos. Eu não vou mais ficar desesperado, vou adoecer por causa disso. Isso está nas tuas mãos. E eu com o Senhor agora. Eu não nego a existência do medo, mas eu também admito que existe alguém sobre o meu medo e que tem poder para superá-lo na hora que quiser, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Quem está recebendo? Hoje você vai pegar os seus medos e eu os meus.
nós vamos entregar. Nós vamos falar, ó, não vou perder noite de sono por causa do meu medo, não. Não vou ficar tomando Rivotril por causa do meu medo, não. Não vou ficar com crise de ansiedade por causa do meu medo, não. Ele existe, mas ele já tem uma solução, ele já tem uma saída, não no tempo que eu gostaria, que se fosse por mim era hoje, era agora, era online, mas Deus não quis assim, porque Ele tem alguma experiência. Me dá um exemplo disso na Bíblia. Jesus recebe uma visita, as pessoas dizem, estão te chamando lá na casa de Lázaro, porque ele está muito doente, e ele pode ser curado pelo Senhor. Queriam que Jesus curasse Lázaro, mas Jesus demorou, e quando chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias, fedendo, dentro do túmulo. Queriam que Jesus curasse Lázaro, Jesus queria ressuscitar Lázaro. Às vezes, você quer um milagre desse tamanho, e Deus quer te dar uma experiência de um milagre desse tamanho. Às vezes, você quer uma coisa para resolver, e Deus quer fazer algo maior, no tempo dele. Jesus está no teu barco. Os discípulos falaram, quem é esse? Que até o vento e as ondas lhe obedecem. Quem é este? É aquele que estava com eles o tempo inteiro. É aquele que já tinha feito tanta coisa que eles não estavam mais percebendo e lembrando. É aquele que disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. É aquele que orou quando estava prestes a ressuscitar Lázaro, dizendo, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Eu vou agora fazer mais uma daquelas. Lázaro, come here, vem para fora. E o morto reviveu. Ei, hoje Deus está dizendo para você, que não importa qual é o teu medo, da tua tempestade, Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco. Está vendo a tua dor, está vendo a tua lágrima, está vendo a minha lágrima, e está dizendo para a gente, continua a viver, vamos lá, não para não, curta a vida, descubra o sabor de um sorvete, descubra o prazer de ver um pôr do sol, deixa a tua área de medo nas minhas mãos, continua orando, tranquilo, acreditando, eu vou agir, mais dia menos dia, pelo amor ou pela dor, mas eu vou agir, eu sou o Senhor. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu queria perguntar, quantas pessoas aqui ouviram essa palavra e foram tocados pelo Espírito de Deus? E hoje você quer pegar seus medos, suas dores, suas desilusões, suas travas, você quer colocar isso na mão de Jesus e falar, Jesus, vem para o meu barco, eu quero que o Senhor agora controle isso na minha vida, porque eu não dou conta mais. Você quer fazer isso agora? Quer pegar suas dores, seus medos, suas aflições, suas angústias e colocar tudo nas mãos de Jesus, sinceramente? Então, aonde você está, eu queria te convidar agora a fazer uma oração. Ninguém precisa ouvir, ninguém, mas você vai falar com o próprio Deus, colocando sua vida nas mãos dele agora e dizendo, meus medos estão com o Senhor, eu vou continuar orando, mas eu não vou continuar sofrendo, me entregando, porque o Senhor está à frente disso a partir de hoje, amém? E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu.
eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.